Bom dia, segundo ano, tudo bem? Continuação da correção dos exercícios que a gente fez do último vídeo. Bom, vamos lá. A gente fez questão 1 e agora a gente vai fazer a questão número 2. Questão número 2, ela está aqui em cima, ele diz assim, ó. Se seno de 18 graus é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 14, calcule seno de 72 graus. O que acontece aqui? Bom, uma coisa que você tem que perceber é que 18 graus é o complemento de 72 graus. Tudo bem? O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que 18 graus mais 72 graus, isso dá 90 graus. Legal? Muito bem. Em uma dessas aulas, nós falamos o seguinte. Nós falamos que se alfa mais beta é igual a 90 graus, então eu tenho que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Perfeito? Por exemplo, os ângulos de 30 graus, se alfa é igual a 30 graus e beta é igual a 60 graus, observe que 30 mais 60 dá quanto? 90, né? Muito bem. E aí, o que isso implica? Isso implica que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Quanto que é o seno de 30? 1 meio. Quanto que é o cosseno de 60? 1 meio. Tudo bem? Então, se dois ângulos são complementares, isto é, a soma deles é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Muito bem. Só que no caso do exercício, vamos lá. No caso do exercício, ele está dizendo o seguinte, que o seno de 18 graus é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4, perfeito? E aí ele quer saber quanto equivale o seno de 72 graus, legal? Bom, o que ocorre? Eu não sei, eu sei que o seno de 18 é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4. E vou tomar que 18 seja alfa. Então, o beta vai ser igual a quem? Vai ser igual a 72, porque 18 mais 72 dá 90. E ocorre que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, o cosseno de 72 graus também vai ser igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4. Pronto, agora eu tenho cosseno de 72. Se eu tenho cosseno de 72, dá para achar o seno de 72. Como? Pela relação fundamental da trigonometria. O que diz a relação fundamental da trigonometria? Vou colocar aqui para cima. Diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Então, a gente vai resolver o exercício aqui, ó. Bom, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho o cosseno desse cara, então eu vou passar o cosseno para o outro lado, o que você vai ter? Que o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Eu estou tomando alfa como 72, né? Então, o seno ao quadrado de 72 é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado desse cara. Bom, então tá tudo ao quadrado, então eu vou colocar isso aqui ao quadrado. Vai dar quanto? Ó? Raiz de 5 menos 1 sobre 4. Isso tudo, perdão, a quarta não, ao quadrado. Muito bem. Então, ó, seno ao quadrado de 72 deu 1 menos, e aí o que rola aqui, ó? O 4 está ao quadrado, vai a 16. E isso daqui vai ficar raiz de 5 menos 1 ao quadrado. Perfeito? Que você vai ter que fazer um produto notável ali, ó. Seno ao quadrado de 72 vai dar
Aqui eu vou fazer primeiro 16 vezes 1 dá o quê? 16 menos esse cara aqui, que seria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 16. Estão acompanhando, né? Muito bem. Então, ó, seno ao quadrado de 72 é igual a esse menos, troca o sinal de todo mundo aqui dentro do parênteses. Não troca? Vamos lá, vamos ver. Aqui vai ficar 5 mais 1, que é 6, com menos lá fica menos 6. Menos 2 raiz de 5 vai ficar com menos lá, mais 2 raiz de 5. Tudo isso sobre 16. Perfeito? Então, o seno ao quadrado de 72 deu 16 menos 6 é 10. Vai ficar 10 mais 2 raiz de 5 sobre 16. Quadrado está aqui, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Vocês estão acompanhando. Então, o seno ao quadrado de 72 vai dar a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 16. 16 sai da raiz como 4. Opa, eu já perdi o quadrado. Vai dar seno de 72 graus. Vai ser igual a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Tá lá. O resultado, então, da nossa questão 2. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá? Deixa eu pegar foco. Tá, pegou o foco. Olha, terceira questão. Observe o seguinte. Ele diz que tangente de x é igual a 2. Tangente de x é igual a 2. Por conta disso, eu quero saber quanto que vale a expressão 2 vezes cosseno de x sobre 3 vezes seno de x. Quanto equivale isso daqui? Bom, isso eu posso escrever dessa forma. 2/3 vezes cosseno de x sobre seno de x. Tudo bem? Olha, o que você observa? Quem é cosseno sobre seno? Cosseno sobre seno nada mais é que o que a gente chama de cotangente. Perfeito? Muito bem. E eu sei que a cotangente, ela por definição é o inverso da tangente. Então isso daqui seria igual a 2/3 vezes 1 sobre a tangente de x, porque é a definição de cotangente. Então 2/3 vai ser igual a 1 sobre, quem é a tangente? 2. Muito bem. 2 corta com 2, só sobrou 1/3. Está lá o resultado. Resultado letra B de bola. Perfeito? Muito bem. Essa foi a questão 3. Nós vamos então para a questão 4. Vamos lá. A questão já pegou foco. Então vamos lá. Questão 4, ele diz assim, ó, eu quero saber o valor numérico de y, que é igual a, vou reescrever aqui, ó, seno de 50 sobre cosseno de 40 mais 2 vezes tangente de 25 sobre cotangente de 65 mais cosseno de 20 sobre 2 vezes seno de 70. A gente escreve de novo por causa do costume, né? Beleza, observe o seguinte. Eu não sei quanto é que vale seno, cosseno, tangente, cotangente, nenhum desses valores aqui. 50, 40, 25, 65, 20, 70. Porque eles não fazem parte daqueles valores notáveis que a gente tem na tabela, né? 30, 45, 60. Mas eu observo uma coisa interessante,
que esses arcos, ó, 50 é o complemento de 40. 50 mais 40 dá quanto? 90. 25 é o complemento de 65. 25 mais 65 dá quanto? 90. E 20 é o complemento de 70. 25 mais 70, 90. E o que eu sei? Eu sei que se alfa mais, vou escrever aqui, ó, tô escrevendo aqui. Se alfa mais beta é igual a 90 graus, então o que acontece? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então é o que está acontecendo. Olha que interessante, ó, vamos voltar aqui. Você não tem que 50 mais 40 dá 90, então o seno de 50 é igual ao cosseno de 40. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Se o seno de 50 é igual ao cosseno de 40, se eles são iguais, ó, seno de 50 é igual ao cosseno de 40. Eles são iguais. Se eles são iguais, a razão entre eles dá quanto? 1. Muito bem. Aqui, o cosseno de 20 é igual ao seno de 70. Por quê? Porque 20 mais 70 dá 90, então o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, se eles são iguais, essa razão dá 1. E aí vai sobrar 1 sobre 2 vezes 1. Legal? Só que aqui você tem tangente e cotangente. Será que também é válido que se ângulos, se dois ângulos são complementares, então a tangente de um é igual a cotangente do outro? Sim, porque o que acontece? Vamos ver se isso daqui é válido. Ó, tô achando que é, vamos provar. O que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Tudo bem? E o que é a cotangente? Cotangente, eu vou botar aqui x e aqui eu vou botar y. Tudo bem? Seria o contrário. É o contrário da tangente, então vai ser o cosseno. Estou escrevendo cosseno aqui, tudo bem? Ah, desculpa. Vou botar de vermelho aqui porque fiz uma lambuzada. Pera aí. Cotangente de y é igual ao cosseno, agora ficou bonito, de y sobre o seno de y. Assim como a tangente de x é igual a o seno de x sobre cosseno de x. Muito bem. Eu estou dizendo o seguinte, que x mais y dá 90 graus, perfeito? Muito bem. Então, eu estou querendo dizer que se x mais y é igual a 90 graus, então vou dar para o outro lado. Está aqui a tangente de x é igual a cotangente de y e vice-versa. Perfeito? Isso aqui é muito fácil você observar. Por quê? Porque x mais y dá 90. Então, esse seno de x pode ser trocado pelo cosseno de y, porque eles são iguais. E o cosseno de x pode ser trocado pelo seno de y, porque eles são iguais. Então, isso daqui, se x mais y é 90, então o seno de x é igual ao cosseno de y. E o cosseno de x vai ser igual ao seno de y. E aí eu observo que a tangente de x, na verdade, vira igual a cotangente de y. Muito bem. Bom, então se esse é igual a esse, a razão deles dá quanto? Dá 1, não é? Aqui, ó. Tangente de x, isso aqui a razão também vai dar 1. Então observa aqui, ó. Vou fazer aqui de vermelho mesmo aqui em cima, ó. Essa razão deu 1, mais 2 vezes essa razão deu 1, mais essa razão deu 1. Então vai ficar 1, aqui embaixo tinha um 2 aqui. Então eu tenho 1 mais 2 mais 1 meio. Eu tenho 1 mais 2, 3, 3 mais 1 meio. Posso fazer aqui?
Ó, 3 mais 1 meio. Estou fazendo até por cima. Vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 meios é o resultado. Perfeito? Muito bem. Então, aqui seria a resposta letra D de dado. Legal. Foi a questão 4, então vamos para a questão 5. Todos estão observando aí, vou tirar isso daqui. E vamos fazer a questão 5. Observe a questão 5 que diz o seguinte. Eu tenho, determine o valor exato de tangente de 60 menos tangente de 30 sobre 1 mais tangente de 60 vezes a tangente de 30. Então, se você for resolver isso daqui, você vai ter quanto que vale a tangente de 60? É raiz de 3. Menos tangente de 30. É raiz de 3 sobre 3. Sobre 1 mais tangente de 60. É a raiz de 3 vezes tangente de 30. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Legal? Muito bem. E aí, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que isto vai ser igual, vamos resolver, ó. 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3 menos raiz de 3 ainda sobre 3. Esse raiz de 3 multiplica a raiz de 3, vai dar 3, que corta com 3, não é? 1 mais 3 sobre 3, que vai dar 1. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó? Opa, desculpa, vou botar aqui para cima. Repetindo, ó. Tangente de 60, raiz de 3, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que deu? 3. Ainda sobre o 3 lá de baixo, então vai ficar 1. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 3 menos 2 menos raiz de 3, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3, e aqui vai dar 1 mais 1. Então, você tem 2 vezes raiz de 3 sobre 3 dividido por 2, que na verdade, repito a primeira, 2 raiz de 3 sobre 3 e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 meio, que isso aqui seria 2 sobre 1. Vou cortar 2 com 2, então resposta eu tenho raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Tá lá. Muito bem, vamos ver, não tem alternativa, mas essa é a resposta. Legal, questão 6. Questão 5. Vamos para a questão 6. Observe só aqui, ó, coisa linda nós temos. Sabe-se que 9 vezes seno de x mais 3 raiz de 5 vezes cosseno de x igual a 11. Seno de x é maior que zero e cosseno de x é maior que zero. Isso quer dizer o quê? Que eu estou no primeiro quadrante, não é? Se eu observar os quadrantes, o seno é maior que zero e o cosseno é maior que zero apenas no primeiro quadrante. Bom, então na realidade o que você tem que fazer aqui? Você tem que pegar, ou você transforma seno para cosseno, ou você transforma cosseno para seno. Né? Muito bem. Bom, eu vou reescrever aqui então a nossa questão 6. Aqui, ó, vou reescrever aqui. Ele diz o seguinte, todos observem, 9 vezes seno de x mais 3 raiz de 5 vezes cosseno de x, isto é igual a 11. Muito bem. Eu tenho que a relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dá quanto? 1. E aí você pode, por exemplo, dizer que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, não é? Muito bem. E aí eu posso pegar esse cara, o quadrado, passar para o outro lado lá, e aí vai em forma de raiz quadrada, que ficaria aqui como raiz quadrada. Muito bem. É uma saída. Outra saída seria você fazer o seguinte, você pegar, jogar esse
3 raiz de 5 cosseno de x para o outro lado, pegar o 9, isolar esse seno de x. E o valor que você conseguiu, você joga aqui, na relação fundamental. É outra saída. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou pegar só essa parte aqui, não vou trabalhar essa, tudo bem? Então, eu vou pegar essa primeira equação, que diz o seguinte, ó. Vou pegar aqui 9 vezes seno de x mais 3 vezes raiz de 5, que multiplica cosseno de x igual a 11. Vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar 9 vezes seno de x mais, é igual, perdão, a 11 menos 3 raiz de 5 vezes cosseno de x. E o 9 para lá. Então eu vou ter que o seno de x deu, estão acompanhando, 11 menos 3 vezes raiz de 5, que multiplica cosseno de x, sobre 9. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seno de x, tudo bem? Antes de jogar ali na fórmula, eu estou precisando de seno ao quadrado, não estou? Vamos elevar os dois membros aqui ao quadrado? Se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, seno ao quadrado de x é igual, eu tenho que elevar esse cara aqui também ao quadrado, né? Então vai ficar 11 menos 3 raiz de 5 cosseno de x sobre 9 ao quadrado. Muito bem, porque eu vou precisar do quadrado dele. Então, eu vou ter aqui, ó, que seno ao quadrado de x vai ser igual. Esse quadrado vai para todo mundo de cima e todo mundo de baixo. 9 ao quadrado eu sei que é 81. E agora o que é 11 menos isso daqui ao quadrado? Vai dar o quadrado do primeiro, quadrado de 11. 11 vezes 11 que dá 121. Menos 2 vezes o primeiro que é 11. Isso vai ficar grande, hein? Vezes o segundo que é 3 raiz de 5 cosseno x. Mais o segundo ao quadrado. Aí, isso tudo aqui é o quadrado. O quadrado de 3 é 9. O quadrado de raiz de 5 é 5. E o quadrado de cosseno vai dar cosseno ao quadrado de x. Muito bem. E aí eu vou melhorar isso daqui, vai ficar como seno ao quadrado de x vai dar, vamos ver, 81 embaixo, 121, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 11, 66, raiz de 5 cosseno x, mais 9 vezes 5, 45, cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Esse valor aqui, que você está vendo, que está em função do cosseno, se eu somar com cosseno ao quadrado, tem que dar 1. Porque o que diz a relação? A relação diz que, relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dá 1. Então, muito bem. Quem é o seno? É esse cara aqui. Vou repetir, ó. 121 menos 66 raiz de 5 vezes cosseno de x mais 45 cosseno ao quadrado de x sobre 81 mais cosseno ao quadrado de x, isso vale quanto? 1. Perfeito? Se você tirar o MMC, você vai encontrar 121 menos 66 raiz de 5 cosseno x mais 45 cosseno ao quadrado de x mais 81 cosseno ao quadrado de x é igual a 81. Tirei o MMC, tudo bem? E aí, se você botar todo mundo no mesmo lugar, aqui vai ficar 81 mais 45. Isso deu 80 mais 40, 120, 126 cosseno ao quadrado de x menos 66 raiz de 5 cosseno de x, 121 menos 81
É 120 menos 80, que vai dar 40, não é isso? Mais 40 é igual a zero. Então, o que rola aqui? Rola uma equação do segundo grau. Muito bem. Então, caiu numa equação do segundo grau em cosseno de x, né? Se a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente vai achar o valor de x que satisfaz a equação 9 seno x mais 3 raiz de x vezes cosseno de x igual a 11. Tudo bem. Mas é uma equação não bonita, né? Uma equação não muito agradável, talvez, de se resolver. Vai ficar 66b ao quadrado menos 4ac, etc e tal. E aí não vai ficar legal a gente resolver essa questão. Muito bem, então deixa ela assim. Com essa demonstração, é uma questão que não cairia na nossa prova. A gente pode até tentar resolver agora, mas seria com auxílio de calculadora. Eu não quero resolver com auxílio de calculadora. Tudo bem? Perfeito. Vamos para a próxima questão então. Então, questão 7, a próxima questão. Observe, ele disse que cosseno de alfa é igual a menos raiz de 5 sobre 5. Alfa varia de π sobre 2 até π, então alfa é um ângulo, no caso está escrito A aqui, né? Mas vou chamar de alfa até o final, tá? Não, está escrito, e aqui é A, mas está escrito A aqui é alfa. Vamos tomar como alfa. Então quer dizer o que aqui? Quer dizer que esse ângulo pertence ao segundo quadrante. Muito bem. Bom, no segundo quadrante, eu tenho que o seno é positivo, mas o cosseno ele é negativo, tá vendo? Então, ó, cosseno é negativo, só que o seno que a gente vai encontrar, ele vai ser positivo. Ele quer saber quanto equivale 1 mais seno de alfa multiplicado por 1 menos seno de alfa. Então, nessa questão, número 7, eu quero saber quanto que vale 1 menos seno de alfa ao quadrado, seno de alfa multiplicado por 1 mais, ao contrário, 1 mais vezes 1 menos seno de alfa. Muito bem. Então, nesse caso aqui, o que você tem? A mais B vezes A menos B, não é isso? O que eu sei? Eu sei que A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença, isso dá a diferença do quadrado dos termos, né? A mais B vezes A menos B vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso aqui o que seria? Isso aqui seria 1 ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Só que 1 ao quadrado menos o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Fica 1 menos seno ao quadrado. Perfeito? Muito bem. Só que olha só que interessante. Você tem que na relação fundamental, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se você passa o seno para o outro lado, você vai ter que o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Olha que interessante. Então, esse 1 menos seno ao quadrado de alfa aqui, na verdade, ele dá cosseno ao quadrado de alfa, né? Então, eu vou reescrever aqui o que a gente tem. A gente tem que 1 mais seno de alfa vezes 1 menos seno de alfa vai ser igual a 1 quadrado do primeiro, que é 1 mesmo, menos seno ao quadrado de alfa, e 1 menos seno ao quadrado de alfa dá quem? Dá cosseno ao quadrado de alfa, que na verdade é a mesma coisa que cosseno de alfa ao quadrado. Como o cosseno de alfa ele deu, não deu? Deu, tá lá na questão aqui em cima, ó, menos raiz de 5 sobre 5. Então você vai ter menos raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Muito bem. E 5 ao quadrado deu 25. Se você simplificar isso, você vai dar 1/5. Tá lá o valor. Perfeito? Muito bem. Isso daí não era questão de múltipla escolha. Era uma questão discursiva mesmo. Tá lá o resultado. Vamos então para a questão número 8. Vamos lá. Ó.
Questão 8. O que ele está querendo? Ó, ele diz assim: cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. X é de 0 a π sobre 2. Pertence ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo. Então, ele quer saber quanto é que vale o valor de secante mais cossecante de x. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Quem é secante? Secante é o inverso. Secante lembra seno, então é o inverso do cosseno. E quem é cossecante? Cossecante lembra cosseno, então é o inverso do seno. É sempre o inverso do outro. Muito bem. Quem é 1 sobre cosseno mais 1 sobre seno? Isso aqui é soma de frações, né? Como é que eu resolvo uma soma de frações? É fácil. Aí embaixo você vai multiplicar direto e em cima você multiplica cruzado, perfeito? Então você vai ter 1 vez seno, vai dar seno de x, mais cosseno de x, sobre cosseno vezes seno. É isso que eu estou querendo. Bom, o cosseno eu já tenho. É raiz de 2 sobre 2. Eu preciso saber, se eu tenho cosseno, eu preciso saber o valor do seno para eu jogar aqui. Mas como é que eu vou saber o valor do cosseno? Do seno, perdão. Pela relação fundamental da trigonometria, não é? Eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso vale quanto? 1. Então você tem que o seno ao quadrado de x mais o cosseno de x foi dado, né? É a raiz de 2 sobre 2, lembrando que está ao quadrado. Isso vale 1. Então, seno ao quadrado de x, mais esse quadrado, ele vem para a raiz e vem para o 2, vai ficar 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, o seno ao quadrado de x vai dar 1 menos, eu vou botar aqui, vou botar 2 quartos mesmo, tá bom? E aí, como é que faz essa subtração? Eu faço assim, ó, 4 vezes 1, 4. 4 menos 2, 2. 2 ainda sobre 4, né? Então, você vai ter aqui, botando para cima, o seno ao quadrado de x vai dar 2 quartos. O quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Estão acompanhando, né? Então, vai dar raiz quadrada de 2 quartos. Bom, o 4 tem raiz, então deu raiz de 2 sobre 2. Opa! Então deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. E o seno de x é raiz de 2 sobre 2. Mas claro que deu a mesma coisa. Porque se o cosseno é raiz